Olá, graça e paz a todos. Uma alegria poder estar aqui novamente para mais um tempo de compartilharmos a leitura da Palavra de Deus e também um momento de reflexão para o seu coração. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos de 1 a 10. História extremamente interessante, conhecida de todos, mas quero pensar em um tema aqui sobre ouvir, conhecer e caminhar. Isso faz grande diferença e tudo pode acontecer. Presta atenção na leitura. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara Jesus para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Como já disse, eu gostaria de pensar em um tema aqui e destacando 3 atitudes: ouvir, conhecer e caminhar. Tudo pode mudar. E digo de Jesus, e quero até te fazer uma pergunta nesse instante. Você já ouviu falar de alguma pessoa, de alguém que seja assim muito interessante conhecê-la e tendo ouvido dessa pessoa e conhecer, ter um tempo de caminhada com ela e experimentar muitas coisas boas em sua vida, por essas atitudes tomadas? Ouvir, conhecer e caminhar. Tudo pode mudar. Queremos pensar aqui que Jesus já havia iniciado o seu ministério pelos seus ensinos e maravilhas que realizava. Já ouviam falar dele por todos os lugares. A gente pode perceber um episódio extremamente importante que Mateus registra lá no capítulo 14, versículo 1, que por conta de se ouvir falar de Jesus por todas as partes, a fama dele até já havia chegado aos ouvidos de Herodes. E Herodes, então, sendo questionado acerca desta pessoa e do que ele fazia, ele logo deduziu e até tratou de uma suposição que podia ser João Batista que houvesse ressuscitado. Por isso é que se via nele tanto poder. Marcos, capítulo 1, ele diz que após
Jesus ser batizado e tendo sido levado para o deserto pelo Espírito, ali ele foi tentado pelo diabo. E depois disso, então, Jesus volta para a Galileia e ali ele começa já a fazer convocado os seus discípulos e entra. Jesus e os discípulos entraram em Cafarnaum e logo foi então ensinar na sinagoga. E os que dele ouviam se maravilhavam. E é interessante a gente perceber que o texto relata que ali então aparece um homem possesso de espírito imundo, questionando Jesus e até dizendo de que ele sabia quem era Jesus. E Jesus então faz repreendido aquele demônio e, repreendendo, pede para que ele deixe aquele homem, para que ele saia daquele homem. Todos ficaram maravilhados, admirados pela sua autoridade. E logo então a fama de Jesus correu em todas as direções. E muitos ouviram falar dele. E no Evangelho de Lucas também está relatado ali no capítulo 4, versículos de 14 a 15, diz que quando Jesus, tomado pelo poder do Espírito, ele regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, queridos, você que me ouve nesse instante, eu quero, neste contexto, pensar aqui, tratar de uma reflexão sobre 3 atitudes que o texto lido nos apresenta. Você pode perceber que ali podemos entender e ver essas 3 atitudes: ouvir, conhecer e caminhar. Primeiro, ouvir. Diante dessas afirmações dos evangelhos, nós podemos dizer com certeza que o texto lido nos faz crer, ou me faz crer, quero dizer assim, que Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus. E posso dizer até que simplesmente, ou até já pelo fato de ele ter ouvido falar de Jesus, e era algo de bom, muita coisa já começou a fazer mudado na sua vida. Quem sabe, começando já a ter o seu coração quebrantado, mudado os seus pensamentos, ouvir, então levou Zaqueu a uma segunda atitude. Ele imagina assim: eu preciso conhecer este homem de quem tanto fala. Preciso conhecer este Jesus. Então, conhecer, a segunda atitude percebida na vida de Zaqueu. Mas imagina comigo que pela posição social e econômica, isso não era muito fácil para que Zaqueu pudesse fazer, não era algo fácil para ele. Então ele procurou ver quem era Jesus. E para isso ele teve que romper uma porção de barreiras, Quem sabe a sua prepotência, a sua arrogância, o seu temor de ser visto ali caminhando com aquela multidão, ou no meio daquela multidão que estava com Jesus. E uma questão extremamente importante que o texto nos mostra também era a sua estatura. Até isso causava impedimento para que ele pudesse ver Jesus.
A multidão era grande e ele não podia se aproximar de Jesus, porque não tinha como fazê-la rompida. E Zaqueu, então, a gente percebe no texto que lemos ali, no capítulo 3, né? Zaqueu, ele insiste nessa sua atitude, né, de querer ver Jesus. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da sua estatura. Ele era de pequena estatura. E Zaqueu, então, ele bolou um plano. O versículo 4 nos deixa isso bem claro. Zaqueu bolou um plano. Ele não podia, de forma nenhuma, perder aquela oportunidade de ver quem era Jesus. O verso 4 diz assim: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Ele procurou subir em uma árvore, porque sabia que Jesus havia de passar por ali. Subiu naquela árvore e ficou ali, quem sabe até receoso de que alguém pudesse vê-lo naquela atitude tão deprimente, subir em uma árvore para poder ver Jesus passar por ali. Ele disse: eu não posso perder a oportunidade de ver esse Jesus de quem tanto fala. E é interessante que o texto nos mostra que, de repente, Jesus chega àquele lugar e se põe com a multidão e os seus discípulos sob a sombra daquela árvore aonde Zaqueu estava. E ele, temeroso de que alguém pudesse vê-lo, mas como disse, de repente, Jesus olha para cima. Verso 5. Olhando para cima, viu-o. Jesus viu Zaqueu. Viu-o e disse-lhe, tratou-o pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu ficou extremamente admirado. Aquele homem de quem ele ouvia falar e que agora ele tem a oportunidade de conhecê-lo, lhe faz tratado chamando-o pelo nome: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, Zaqueu. Zaqueu, ele desceu apressadamente. Percebe que o texto diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Zaqueu desce daquela árvore e se põe a caminhar. A terceira atitude, caminhar, se põe a caminhar com Jesus. E neste ouvir de Jesus, neste conhecer Jesus e caminhar com Jesus, tudo mudou na vida de Zaqueu. Ele olhou para si, Zaqueu olhou para o seu interior, para a sua vida e reconheceu quem ele era. Reconheceu quem ele era. E entendeu que Jesus podia fazer diferente a sua vida. Ela podia ser transformada. Zaqueu, então, ele toma uma atitude. Ele se entrega a Jesus, declarar de fato as atitudes com respeito àquela disposição de ter a sua vida mudada por aquele de quem ele ouvia falar e conheceu e agora
com ele se pôs a caminhar. E por isso então, Zaqueu pôde ouvir de Jesus as maravilhosas palavras que o texto nos faz relatado nos versículos 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Veja que algo importante, interessante aconteceu na vida de Zaqueu, pelo fato de ele ter ouvido de Jesus, conhecido Jesus e se posto a caminhar com Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus? Você tem conhecido Jesus? Você tem caminhado com Jesus? Eu digo para você que ouvir, conhecer e caminhar com Jesus, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E é tempo de mudar. É tempo de orar. É tempo de experimentar as mudanças que o Senhor deseja e pode fazer na sua vida, a partir da disposição de fazer valer a atitude de ouvir, de conhecer e de caminhar com o Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Quero orar por você. Louvado seja o teu nome, Senhor, te adoramos, porque tu és Deus sobre todas as coisas. Quero agora, Pai, pedir por esta vida que partilha comigo desse tempo, desse momento, que o Senhor esteja abençoando-a e que haja em seu coração, em sua vida, disposição de ouvir, de conhecer e de caminhar com o Senhor, para que tudo seja diferente na sua vida a partir deste momento, para a glória do teu nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém.